Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde. Vamos dar continuidade hoje ao nosso aprendizado online, tá? Então eu estou gravando esse vídeo para vocês da página 400 não, pessoal, deixa eu corrigir aqui, 570, né? Que fala sobre a influência da pressão na temperatura de ebulição. Então nós vimos nas aulas anteriores, que eu deixei os vídeos para vocês, que cada substância, ou seja ela pura ou uma mistura, ela reage de alguma forma, né, no seu ponto de fusão e no seu ponto de ebulição. Então nós temos aqui uma relação entre a pressão e a temperatura de ebulição. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a água. A temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius ao nível do mar, ou seja, a uma altitude de 0 metros. À medida que a altitude aumenta, a camada de ar sobre o local vai diminuindo. E aí, consequentemente, diminui a pressão exercida pelo ar sobre o líquido. Como funciona isso? Então, quanto maior for a altitude, menor eu terei uma temperatura de ebulição de uma determinada substância. Então, nós vamos pegar, por exemplo, a água. A água, a 0 metros de altitude, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. São Paulo, que está em torno de 700 metros de altitude, eu tenho uma menor pressão do ar sobre ela. Então, eu vou precisar somente de 98 graus para que ela entre em ebulição. Campos do Jordão está a 1.628 metros de altitude. Vocês observem que a temperatura de ebulição já cai para 95. O Monte Everest, que está a 8.882 metros de altitude, ele precisa de 71 graus Celsius para fazer a água entrar em ebulição. Então, retomando, quanto maior eu tiver altitude, menos pressão eu vou exercer sobre aquela substância e automaticamente menor será a temperatura de ebulição de cada um. Então, olha só o que acontece na panela de pressão. Então, nós temos um exemplo aqui de pressão em relação à panela. Quanto maior a pressão que o ar exerce sobre a superfície de um líquido, mais difícil será a passagem de suas moléculas para o estado de vapor. Então, quanto maior pressão eu tiver sobre uma determinada substância, né, mais difícil será essa passagem das suas moléculas para o estado de vapor. Consequentemente, eu preciso de uma temperatura maior para fazer com que ela se torne vapor. É o que acontece na panela de pressão. Na panela de pressão, você aumenta a pressão sobre determinada substância. Se você aumenta a pressão, eu vou precisar de uma temperatura maior para passar para vapor. Então, a temperatura, por exemplo, de uma panela de pressão chega em torno de 130 graus Celsius. Faz com que o alimento cozinhe mais rápido, porque a temperatura precisa ser aumentada para fazer o cozimento desse, né, para passar a água para o estado de vapor. Temperatura mais alta, menos tempo de cozimento. Então, olha só, o alimento que se encontra nessa água está sendo cozido a uma temperatura maior do que se estivesse sendo cozido numa panela aberta. Daí o seu cozimento ser mais rápido.